Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler alguns textos. Eu quero repartir com a igreja essa palavra que poderia dizer que talvez seria uma continuação daquilo que eu já venho falando a respeito de estar atento à voz do Senhor. E Deus tem falado bastante, falou novamente na vigília aqui conosco, veio palavra direcionada para ouvir o que Deus tem para dizer. Então, que todos os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor diz à sua igreja, né? E como disse, se nós não nós tivermos com o nosso coração endurecido, né, o Senhor vai alcançar e vai completar a obra dele. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Mas dentro de um contexto, né, é a respeito da bênção de nós ouvirmos e obedecermos a Deus. Nós, identificarmos, entendermos antes mesmo de praticar que é uma bênção nós ouvirmos e depois que nós ouvirmos, obedecer exatamente aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de paz, um Deus de abundância, um Deus de saúde. Ele é tudo, Ele é completo, Ele enche todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele espera de cada um de nós que venhamos a nos portar e nos colocar diante dEle como filhos também, obedientes a esse Pai amoroso. Então, quando nós abra comigo sua Bíblia em 1 Samuel, vamos ler alguns versículos aqui no Velho Testamento. E eu quero apenas usar como exemplo a vida de Davi, né? Entre tantos outros, inclusive mesmo no Novo Testamento, os apóstolos, os profetas ali, os profetas aqui no Velho, os apóstolos ali no Novo Testamento, todos os discípulos, todos os homens e mulheres, que se sujeitaram à direção de Deus, e por mais que na caminhada de fé enfrentaram muitos problemas, a bênção do Senhor alcançou a cada um deles. Então eu quero pegar apenas um exemplo de Davi, amém, irmãos? Então vamos ficar aqui dentro de tudo aquilo que Samuel nos deixou aqui, que ele inclusive participou. 1 Samuel no capítulo 1, nós observamos que Davi deixa eu só abrir aqui, irmão, só um minutinho. Desculpa, é 2 Samuel, por isso que não está batendo. 2 Samuel 1. Estava muito lá atrás. Vamos pegar bem aqui mais próximo da história. 2 Samuel no capítulo 1. Logo no versículo 1, diz assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, estando já 2 dias em Ziclag. Sucedeu o 3º dia, aparecer do arraial de Saul, um homem com as vestes rotas de terra sobre a cabeça. Em chegando ele a Davi, inclinou-se e lançando-se em terra, perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Davi, que estava num tempo de exílio, estava longe, recebe a notícia de que Saul e Jonatas morreram. Todos nós sabemos que Davi, ali já sendo reconhecido pelo Senhor, como rei, tinha sido ali ungido como rei,
mas se mantendo numa postura de fidelidade, né, diante de Deus. Ele se apartou, ele foi embora, até que uma notícia veio até ele. Falou: Davi, Saul, que te perseguia, né, e o filho dele, inclusive, que ele tanto amava, morreu. Olha que situação de Davi, irmãos. Ele já era rei diante de Deus. E ele, sendo perseguido, ele abriu mão de tudo, ele foi para longe. E veio a notícia para ele de que aquele que o perseguia, e também o filho ali, já havia morrido. E não significa que isso trouxe alegria para Davi. Sabe o que Davi fez? Chorou, pranteou. Inclusive, ele, né, fez com que aquele que levou à morte o rei Saul fosse morto, porque ele fez o que era mal diante de Deus. Então as notícias diante de Davi, eu olho assim, a história não me parece muito fáceis, né? E é um homem segundo o coração de Deus. E as notícias mal chegando, mas ele exilado, ele ouvindo que Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido. Qual foi a postura de Davi? Como que ele se colocava diante de Deus? Agora beleza, agora eu vou voltar lá, agora eu vou assumir meu trono, agora eu vou assumir meu reinado, agora é minha vez, aquele que me perseguia já morreu, então agora o caminho está livre, agora eu vou. Não fez nada disso. Ele chorou a morte de Saul, chorou a morte de Jó. Ele sentiu, porque não importa o que as pessoas estão fazendo para comigo, o que importa é o que eu estou fazendo diante de Deus. Quem permitiu que Saul fosse rei? O povo pediu um rei sobre eles. Deus não queria determinar ali o reinado de Saul sobre o povo, mas o povo pediu: dá-nos um rei. E Deus concedeu um rei. E mesmo esse rei não sendo de acordo com a vontade de Deus, e Deus levantando Davi, Davi se colocou na condição dele. Eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é diante de Deus? Você tem a convicção plena de quem você já é diante de Deus, independente das circunstâncias desse mundo, independente das coisas que as pessoas falam e fazem com você, você tem convicção de quem você é diante de Deus? Porque se eu não tenho convicção de quem eu sou diante de Deus, eu vou tentar galgar um lugar, um espaço, com a força dos meus braços. E não funciona. Então me saltou os olhos lembrar novamente do exemplo de Davi, e nós vamos investir um tempo aqui meditando nisso, porque para mim, irmãos, Davi, para ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha plena convicção de quem ele já era diante de Deus, e como ele se portava diante das adversidades dessa vida. Ele não deixou de errar por muitas vezes, mas ele sempre reconhecia o erro e voltava para o ponto de arrependimento. Ele não deixou, né, de fazer coisas que Deus não queria, mas ele sempre reconhecia os seus erros e mudava a forma de agir. Então aqui, por mais que aparentemente seria uma bênção, Davi, aquele que te persegue, está ocupando o teu trono, já era, está morto. Num coração natural, o que viria? Agora sim, agora eu vou ser conhecido como rei, agora eu vou sentar no trono. Veio a realidade eterna na mente de Davi e falou assim: como pode você levantar as mãos contra alguém que o próprio Deus colocou lá? Como pode? Como pode você achar que, né, matando, né, o rei, porventura seria algo benéfico para mim? Porque eu não preciso estar sentado no trono para ser rei, eu preciso que o próprio Deus me reconheça, e isso já aconteceu. Essa para mim era a mentalidade de Davi, e muitas vezes nós somos confrontados com isso, irmãos. Às vezes o mundo fala que você tem que ser alguma coisa,
E se eu não tenho já essa postura, essa convicção em Deus, talvez eu comece a balançar e trazer algumas coisas do mundo para dentro do contexto da minha vida, da minha casa, da minha família, e logo eu percebo que eu não sou mais servo do Senhor e também não sou mais do mundo. E estou a ponto de vomitar-te, diz a palavra. Mas Davi, não, peraí, eu não preciso estar sentado no trono. Deus, eu sei quem é meu Deus, e Ele sabe muito bem quem sou eu. Davi conduziu-se sempre com respeito a Saul, com um sentimento pleno de que ele era o ungido de Deus ali. Foi sobre ele que foi derramado óleo para ser rei sobre aquele povo. Davi não teve pressa de assumir o trono deixado por Saul após a sua morte. Antes, perguntou a Deus. E aí me vem um refrigério tão grande, irmãos. Porque não significa que por mais que nós temos a convicção de quem nós somos diante de Deus, nós sabemos exatamente o que fazer. Eu posso ter a paz, eu posso ter a convicção no meu coração, mas vamos ser sinceros conosco. Nós não sabemos muito bem para onde ir. Nós não sabemos muito bem como proceder. Nós não sabemos muito bem como reagir às situações. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabendo das suas fraquezas, o que ele fez? Ele foi perguntar a Deus. Quantos erros a menos eu cometeria durante toda a minha vida. Eu deixaria de ter cometido e com certeza deixarei de cometer erros se antes de tomar uma decisão eu for para a presença de Deus e perguntar para Ele se aquilo realmente convém, se aquilo vem dEle, se é para esse caminho que Ele quer que eu vá ou se é para o outro caminho que Ele quer que eu vá. Então aí nós abrimos em 2 Samuel no capítulo 2, versículo 1. Depois de toda essa situação de homens se levantando, achando que, trazendo diante de Davi, os pertences do rei, trazendo a notícia que estava morto, e ele, não é assim. Diz no versículo 1 do capítulo 2, depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde subirei? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Então ele vai para a presença de Deus, sabendo que a questão do trono já estava resolvida. Mas o que Deus quer? Quer que ele vá direto para lá e sente no trono? Então Davi, Senhor, me ajuda a ser como Davi. Me ajuda a ter essa presença santa, e agora em nós, no Espírito Santo, para antes de acharmos que é assim que faz, é assim que reage, nós venhamos à presença de Deus, e como Davi, venhamos a perguntar, tá bom Deus, e agora? São perguntas e respostas, não é uma pergunta qualquer, pergunta direta. Davi consultou o Senhor dizendo, subirei a alguma cidade de Judá? O que o Senhor respondeu para ele? Sobe. E se Davi tivesse subido assim a sua própria escolha, qualquer cidade, talvez a alma dele vai dizer assim, vamos para aquela cidade que é mais fortificada, vamos para aquela cidade que é maior, vamos para aquela cidade que tem mais posses, vamos para aquela cidade que tem mais pessoas. A nossa alma começa a trabalhar e ela não para, buscando o melhor para nós. Então Deus como respondeu, sobe. Ele perguntou, tá bom Senhor, eu entendi que é para subir, eu não vou ficar aqui, mas eu vou para onde? Para onde? Para qual delas? Subirei para onde? Respondeu o Senhor, vai para Hebrom. É lá que Deus me quer. Eu não quero saber se tem muita gente, se tem pouca gente, tem exército, se não tem exército, tem provisão, se não tem provisão. Deus me quer em Hebrom, ponto, acabou. Porque se eu estiver onde Deus quer, eu também vou estar com tudo que Deus tem para me dar. Amém? Se eu estiver onde Deus quer, eu vou estar com tudo que Deus já tem preparado para mim. E vai ele para Hebrom, versículo 4. Então vieram os homens de Judá, e o que aconteceu com ele? Ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. Se ele tivesse ido para qualquer outra cidade, será que teria acontecido isso? Será que ele teria realmente encontrado diretamente? Não. Mas como ele ouviu
Ele buscou o Senhor, ele ouviu a direção clara, ele foi. Lembrando, irmãos, que também um detalhe muito importante da nossa vida: ansiedade, o mal do século. Senhor, o que eu faço? Não se escuta nada. Senhor, onde eu vou? E não se escuta nada. Senhor, o que eu pego agora? E não se escuta nada. Se não se escuta nada, é para fazer o quê, irmãos? O que você faria quando você não escuta nada? Não entendi. Nada. E por que a gente continua fazendo alguma coisa? Ah, Deus não falou nada, então eu vou procurar outra alternativa. Eu vou procurar outra alternativa. Até ouvir o que eu quero ouvir. Mas se não ouviu a voz de Deus ainda falando, não faz nada. Não perde nada, não ganha nada, mas está fazendo a vontade de Deus, então está justo. Faz isso. É mais simples, é mais direto, é mais objetivo. Traz menos problema para a vida. Mas ele ouviu com clareza o Senhor. E aí vai para Hebrom, e ali Saul, então, ele é ungido rei. 2 Samuel, no capítulo 5, nos fala agora de um outro momento onde Davi se coloca na presença de Deus. Diante de uma batalha, 2 Samuel, capítulo 5, a partir do verso 17. Nós vamos ler alguns pontos aqui da palavra, mas é bom e importante que a igreja inteira, chegando em casa, leia 1 e 2 Samuel inteirinho. Pegue durante a semana para ler a palavra de Deus. Leia inteiro para você entender também o contexto. Mas eu quero só focar aqui na questão de que ouvir e obedecer a Deus. E quando nós abrimos então a palavra em 2 Samuel 5, no versículo 17, nos fala assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Oh meu Deus, o trono estava vago, agora eu estava já ungido como rei, era só ir lá e sentar. O que aconteceu? Vem perseguição. Eu estou indo em encontro da vontade de Deus. O que Satanás faz? Vem com perseguição. Então, se estiver lutando, irmão, fica tranquilo que você está no caminho certo. Se estiver enfrentando dificuldade, você está no caminho certo. Porque nós nos convertemos, então nós estamos nadando contra a correnteza. Se a coisa está indo muito bem, ou então eu estou procurando que tudo esteja muito bem, cuidado. Eu posso estar vivendo uma vida, me deleitando nessa vida de prazeres e de pecado, longe daquilo que é evangelho. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, vivendo, com perseverança, ele foi ungido rei, os filisteus ouviram e vieram contra ele. 18. Vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor. Os caras vieram e forraram o vale ali. Fecharam todas as entradas e saídas, porque como pode? Já tinha matado um, agora é só matar o outro rei. Mas aí o que Davi fez? Bom, agora eu sou rei, agora o exército todo meu aqui é poderoso, agora é só eu usar as táticas de guerra, é só eu fazer como eu fiz outrora? Não. Davi foi e consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Já pensou, irmãos, nós tendo esse procedimento diante de Deus, diante das nossas lutas? Ô Deus, vem cá, eu enfrento ou não essa situação? Esse inimigo que se levanta contra mim, o que o Senhor quer, Senhor? O Senhor quer que eu vou? O Senhor quer que eu não vou? O que o Senhor quer que eu faça? Subirei contra os filisteus? Entregarmos nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Senhor, eu vou enfrentar essa luta? O Senhor vai entregar na minha mão? O Senhor vai me fazer vitorioso? E qual foi a resposta? Vai, filho, pode ir, certamente eu vou entregar nas tuas mãos os filisteus. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos
e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Aí vai Davi de novo. Ele acabou de ganhar tudo, ele acabou de vencer. Vai Davi na presença de Deus. Deus consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor, versículo 23. E estes lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Vamos lá, nesse contexto, Davi ele alcançou a vitória diante de uma direção de Deus. Vai por aqui, Davi, pode ir que eu vou entregar nas tuas mãos. Eu e você, quando nós vamos enfrentar a próxima situação com a mesma característica, o que nós fazemos? Vamos para a presença de Deus e falar: Senhor, e essa? Como é que eu vou enfrentar? Ou na nossa mente já falar: ó, Daniel, é assim, 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 assado, é assim que faz, é assim que fala, é assim que age, é assim que dá certo. Lembramos de Moisés, né? Fala, Moisés, com a pedra, ela vai sair água. E vai, Moisés: não, eu já deu certo bater na primeira, bater na segunda, é fato que sai água. Mas não é assim, irmãos. Prestemos atenção na simplicidade do que o Senhor quer dos filhos. Ele quer os filhos sempre na presença dele. Pai, como é que o Senhor quer que eu faça? E a instrução veio diferente. Filho, é o seguinte, não vai assim de frente não. Você vai correr pelo lado ali, vai cercar eles. Na hora que você escutar um estrondo, já era, acabou tudo. Você vai ver a vitória do Senhor vindo na tua frente. Do mesmo jeito da primeira vez, também na segunda vez. Deus está vencendo o exército inimigo. Quem que está vencendo as tribulações na tua vida? É a tua aptidão profissional? É o teu carisma? É o teu jeito de ser? É o teu jeito de falar? Ou é Deus? Eu estou indo ao Senhor, consultando o Senhor e permitindo que Ele faça a obra, Ele vença o exército inimigo. Tem toda a diferença. Às vezes ficamos muito tempo remoendo uma situação. Olha, eu já falei assim, agora eu vou procurar outra pessoa, agora eu vou falar assim, agora eu vou dar um tempo, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou impor as mãos, agora eu vou isso. Tudo isso é lícito. Mas o que o Senhor está falando? Vai na presença dele e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? E Deus às vezes vai falar assim: ó, enfrenta. E Deus às vezes vai falar assim: ó, espera um pouco, vai de lado aí, vai devagarzinho, que você vai escutar um estrondo e você não vai levantar a tua espada, eles vão cair na tua presença. Aconteceu ou não aconteceu, irmãos? Está aqui. Está aqui. Deus é o mesmo de Davi e por acaso mudou para nós? Será que Deus deixou de agir como ele agia? Não. É o mesmo Deus. Nós precisamos ter o mesmo procedimento. Se nós andar mais um pouquinho, ainda em 2 Samuel, no capítulo 6, vamos ler algo diferente. Com tudo isso que Davi provou da presença de Deus, nós vamos ver agora o Davi bem parecidinho com a gente aqui, porque em ambas as situações nós somos parecidos. Nós temos a fé, nós cremos no mesmo Deus, mas nós temos a mesma alma que nos leva a fazer a nossa própria vontade. Corremos o mesmo risco de errar e temos a mesma condição de acertar como Davi. É uma questão de escolha. O que eu quero fazer? Viver minha vida como Davi e ir à presença de Deus? Ou eu quero fazer do jeito que eu acho que é? Então vamos ver aqui, né, uma situação de Davi que não foi tão gloriosa assim. Foi muito trágica, porque ele quis fazer do jeito que ele achava que era o certo. A partir do verso 1 do capítulo 6 de 2 Samuel. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome
do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá e Aiô, filho de Abinadab. Interessante, 2 vezes, fizeram um carro novo e os filhos daquele homem guiavam um carro novo. Parece que eu apresentar um carro novo para Deus, Deus vai falar assim, nossa, que capricho, que legal, que disposição, nossa, você se preocupou em construir um carro para mim? Olha, mas que coisa, ninguém fez isso até hoje, mas você teve a brilhante ideia de fazer um carro novo para mim. Até parece que Deus vai ter esse diálogo conosco, né? Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. E eles estavam felizes, estavam glorificando a Deus e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, e louvar, e adorar, e engrandecer o nome desse Deus, e todo mundo feliz porque agora a presença de Deus estava voltando para o meio do povo, e a arca, a presença de Deus, a bênção do Senhor sobre a vida deles ali, estava voltando, e Davi e todo Israel se alegrando com todo tipo de instrumento. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois deram uma tropeçada. Mas o carro não era novo? Que negócio é esse? Não funcionou direito? Uzá falou assim, o carro é novo, mas deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, deixa eu ficar aqui. Olha que boa vontade, irmãos. O homem ali do lado, foram subir uma colina ali, né, um terreno íngreme, e os bois deram uma atropelada ali, tropeçaram, a arca balançou para cair e veio Uzá, talvez o irmão mais atencioso que tinha entre todos eles ali. Deixa eu ficar olhando a arca, porque nada de ruim pode acontecer com a arca, nada, eu tenho que ajudar. Estende ele a mão. O que acontece com ele? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Mas não é bom, eu vou deixar a arca se espatifar no chão, não foi bom. O meu intento de ajudar, de fazer com que a arca chegasse intacta, né, para o meio do povo de Deus, para a terra onde estavam os filhos do Senhor, não é bom isso. Mas o Senhor feriu ele, por causa que ele foi irreverente. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e clamou, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? Que pergunta! Davi falou assim, peraí, estamos fazendo alguma coisa errada na caminhada aqui, para fazer aquilo que Deus quer, eu estou tendo alguma prática errada. E eu quero também deixar isso para os irmãos, temos que ter esse temor de Deus, falando o que eu estou fazendo de errado. O que? Veio o temor de Deus sobre Davi, como virá a minha arca? Como que eu vou receber as bênçãos do Senhor? Como que eu vou chegar à eternidade com Cristo? Como que eu vou me santificar como Cristo é santo? Como que eu vou guardar a palavra como é a ordem do Senhor? Como que eu vou proclamar o Evangelho como é a ordem do Senhor? Como que eu vou amar a esposa como o Senhor ama? Como que eu vou subir seu marido como o Senhor me ordena? Como que eu vou honrar meus pais como o Senhor me diz? Como que eu vou viver a vida cristã como Deus quer e não eu? Isso só acontece quando tem temor, não é por vontade própria. E aí, o que aconteceu? Nós vemos a grande diferença. Davi, ele sabia, ele era o israelita. Ele precisava saber, não tinha como não saber, ele tinha que saber
que Deus determinou que a arca deveria ser transportada por 2 varas sobre os ombros dos sacerdotes. Deus, quando mandou fazer a arca, Ele mandou fazer, faça com 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e você vai meter essas 2 varas nos 2 lados, e vai levar sobre os ombros de homens que foram consagrados para isso. Não é carro novo, não é puxado por animais. E o mais terrível dessa situação é que essa ideia de levar com carro puxado por bois, sabe quem teve? Os adivinhos dos filisteus. Os adivinhos dos filisteus, eles foram indagados, como nós vamos levar essa arca embora? Porque a arca de Deus, quando estava lá dentro do templo, até o Deus caía de bruços. E era encontrado de bruços, eles colocavam a estátua de volta, em pé, e no outro dia estava lá de bruços, toda quebrada. Eles falaram, não, Deus está acabando com os nossos deuses, esse Deus é muito poderoso, temos que mandar embora. Como que nós vamos mandar? Os caras foram mais coerentes do que Davi nessa situação. Eles foram lá para os adivinhos deles e perguntaram, como que nós vamos levar essa arca de volta embora para a terra deles? E os adivinhos falaram assim, faz assim, pega 2 bois, separa 2 animais que não tiveram cria ainda, que não foram montados, cria nova, que tinha que ter cria nova, que não foram montados ainda, ninguém fez uso deles, vocês vão separar ele, vai fazer um carro novo, vai pôr a arca em cima, e assim vocês vão levar embora. Quem teve essa ideia foi Deus ou foi os homens? Os homens. Aí Davi pegou e falou assim, bom, se a arca de lá veio até aqui desse jeito, agora eu vou pegar a arca daqui e vou levar para lá do mesmo jeito. Mas entenda, quem teve essa ideia? Foi os homens que estão nas trevas. Deus não matou ninguém quando Ele transportou a arca com carro de boi. Irmãos, mas quando fala com os filhos, o que tem o poder que desceu do alto, que revestiu nossas vidas de autoridade, o Espírito Santo, quando fala conosco, as coisas não podem ser feitas de qualquer jeito. As coisas têm que ser feitas do jeito que Deus determinou. E Deus determinou que era para ser levado pelos ombros desses homens. E Davi então, poxa vida, está lá, sempre esteve, está aqui para todos nós lermos, quando Deus determinou e formou, está aqui. Mas como é que eu vou saber isso? Lendo. Como é que eu vou saber? Buscando Deus. Deus, como que o Senhor quer? Como que o Senhor quer a minha casa, Deus? Quem que te permitiu casar com a tua esposa, com o teu marido? Foi a tua vontade ou foi Deus? Se nenhuma folha cai, se não for da permissão de Deus, quem que te permitiu? Foi Deus. Então tem que buscar em Deus. Quem que te deu os filhos? Foi você? Foi o desejo da carne? Foi a satisfação? Ou foi Deus que te deu os teus filhos? Então quem vai ser os seus filhos? Seus filhos vão ser advogados? Vão ser médicos? Vão ser engenheiros? Vão ser pastores? Vão ser missionários? O que seus filhos vão ser? Quem deu? Foi Deus. Senhor, o que o Senhor quer dos meus filhos? Como flecha nas mãos do guerreiro. Para onde? Qual que é o alvo que eu vou mandar essa flecha, Senhor? Qual é o alvo que o meu filho vai acertar? Teu filho vai ser um engenheiro. Para a glória do Senhor, para fazer muitas coisas. Então eu vou investir, eu vou atirar aqui, porque ele vai ser o melhor engenheiro. Mas o teu filho vai ser um missionário? Não. Missionário é perigoso. Missionário, quando ele for grande, ele decide se ele vai querer ser missionário. Bom, mas a flecha está na tua mão. Quem que vai atirar é você. É lógico que tem que estar de acordo, Deus coloca desejo no coração dos filhos. Mas nós temos a responsabilidade de direcionar. Como também Davi estava aqui com a responsabilidade de falar para o povo. Povo, vamos trazer a arca de volta. Prepara aí. Cadê os homens consagrados? Cadê os varões aqui? As varas que vão passar por entre as argolas. E nós vamos trazer. E eles iam fazer a mesma coisa. Iam cantar, iam dançar, com todo tipo de instrumento. A glória do Senhor ali presente. A alegria do Senhor ali. Só que eles iam chegar sem nenhum problema. Mas eles, graças a Deus, identificaram um problema no meio do caminho. E graças a Deus não colocaram em cima de outro tipo de carro.
Eles logo providenciaram aquilo que Deus quer. Mais um ponto então. Providencia logo na tua vida aquilo que Deus quer para que as coisas dê certo. As coisas só vão andar e só vão chegar no ponto definitivo quando nós agirmos de acordo com a vontade de Deus. Vontade essa que Ele já estabeleceu. Até pode parecer mais difícil, mais arcaica, mais problemática. Nossa, carregar uma arca, não sei quantos quilômetros eles teriam que caminhar, carregando sobre os ombros. Olha quanta dificuldade a mais do que um carro puxado por animais, não é? Mas é assim. Não é ouvindo pregações no YouTube apenas que eu vou me encher da palavra de Deus. É abrindo a minha Bíblia e lendo a palavra de Deus. Não é os filhos recebendo a palavra de Deus na escolinha, nos ministério infantil, no discipulado, que os filhos estão prontos diante de Deus. Porque a palavra diz que é o pai que precisa inculcar a verdade da palavra nos filhos, de manhã, de tarde, de noite. Então, como Deus falou, é assim, só vai dar certo se eu fizer assim. Deus deixou tudo pronto com relação às finanças, Deus deixou tudo pronto com relação a relacionamentos, casamentos, criação de filhos, relacionamento entre irmãos, salvação, santidade, qualquer que seja o tema, está pronto aqui. Só não tenta modernizar ou tentar colocar em cima de alguma coisa que Deus não permitiu, porque vai parar no meio do caminho. Quando nós observamos então esses dois erros, nós percebemos que o homem, quando ele entra em necessidade, ele não hesita em buscar a direção de Deus e fazer somente a sua vontade, o que leva a alcançar paz, bênção do Senhor. Entrei numa dificuldade, entrei numa tribulação, entrei numa necessidade, mas eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu perco o sono, eu faço de tudo, eu encontro Deus como eu nunca tinha encontrado. Qual que é o inverso disso? Por outro lado, o tempo de paz e bênção tende a trazer acomodação, o que pode levar o homem a confiar nas próprias forças e experiência. Então, irmãos, não nos desviemos da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, porque Ele não mudou. Deus não mudou, Jesus não mudou. Nós podemos até nos reunir num lugar diferente, a iluminação muda, os equipamentos mudam, as pessoas mudam, mas a palavra jamais muda. Não importa, é a mesma desde quando o Senhor trouxe para nós. O primeiro erro de Davi, depois da sua subida ao trono, foi essa a respeito da arca do Senhor. Davi desejava trazer a arca para Jerusalém e colocá-la no seu lugar. Isso era bom, era agradável, era o que todos queriam. A única dificuldade estava em observar entre a forma estabelecida por Deus e a experiência prática dos homens. Tem muita diferença a forma como que Deus estabeleceu e a experiência que nós temos. Jamais podemos ir pela experiência. Por mais tempo de conversão que nós tivermos, Deus quer que você vá para a presença dEle e busque dEle. Como que eu vou agir nessa situação? Amém, irmãos? Nós temos que nos colocar como dependentes de Deus em toda e qualquer situação. Não há ninguém aqui PhD em como agir ou resolver situações dentro da igreja ou dentro de relacionamentos. Ninguém. Mas o Daniel, vai no Daniel que o Daniel resolve. O Daniel não resolve nada. O Daniel tem uma responsabilidade de pastorear a congregação? Tem. Mas se eu não for para a presença de Deus, só vou causar problema. Então vem a situação, o que o Daniel tem que fazer? Deus, o que eu faço? Daniel, faz isso. Então eu faço. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, é porque eu estou indo para a presença de Deus. E aí na hora que enquanto o Senhor não falar nada, eu não vou falar nada. Às vezes até ela fala assim, amor, mas não está demorando para você dar um retorno por irmão? Eu falei, até pode dar, mas eu vou dar qual retorno? Eu não tenho ainda. Eu não tenho ainda um retorno aqui do Senhor, eu vou falar o quê? Não vou falar nada, espera aí. O Senhor deve estar trabalhando. Muitas dessas vezes, quando chegou, querido, olha, realmente buscando o Senhor aqui, é isso, eu entendi isso.
Ô, querido, não, tudo certo, eu já entendi isso também. Olha, o meu pai falou com outro filho. Falou com outro filho também, todos nós somos. E glória a Deus por isso. Como então? Já falei, né? Deveria ser transportada a arca. Se os irmãos quiserem ver, está lá. Anota aí, está em Êxodo capítulo 25, 14. É com as varas, não era sobre o lombo dos animais. E se vocês quiserem também, está lá em 1 Samuel, como os filisteus fizeram. Capítulo 6, versículo 1. Foram os filisteus ali que decidiram fazer um carro de boi para poder trazer a arca. Que coisa mais engraçada. Que coisa terrível para nós. Sabemos como fazer e achamos que aquilo Deus vai aceitar. Mas o que Deus quer, irmãos? Relacionamento. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a minha voz. Por que é que Jesus veio e morreu por nós na cruz, irmãos? Só para nos tirar do inferno? Só para a gente não sofrer? Só para não queimar pela eternidade, para o bicho não parar de comer, a dor não cessar? Foi só por isso? É muito pouco. Mas é o que a nossa alma, e nós muitas vezes de forma errada, colocamos em primeiro lugar. Nossa, a salvação me livra da ira de Deus, me livra do inferno. Mas sabe onde está o maior tesouro da nossa salvação? É o nosso relacionamento com o Pai. Amém? Não é. Para que eu vou me preocupar com o problema, se eu posso observar aquilo que tem de mais precioso, que é aquilo que foi quebrado, o relacionamento. O homem, ele perdeu o relacionamento com Deus porque o pecado o afastou da presença de Deus. Deus precisou tirar o homem da sua presença, porque não havia como estar com ele em pecado. Então o homem mesmo decidiu. Agora o homem quer voltar e se beneficiar de toda a salvação em Cristo Jesus, porque tem medo do inferno? É muito pouco. O que motiva o nosso coração, irmãos, é voltarmos a ter o relacionamento verdadeiro com o nosso Pai. A consequência disso vai nos livrar do fogo do inferno. A consequência disso vai nos livrar da condenação eterna. É o meu Pai, é eu estando na presença do meu Pai que vai me livrar da condenação e do jugo do pecado. Não importa a situação ou necessidade do homem, a única forma de obedecer e alcançar a vontade de Deus é observando a sua palavra, discernindo-a espiritualmente. Espiritualmente. Porque nós temos agora a arca da aliança para transportar de um lado para o outro, irmãos? Temos. Mas não é viva essa palavra para nós? Falando da arca da aliança? O que continha lá dentro da arca da aliança? Não era a presença de Deus? A presença de Deus estava ali onde estava a arca. Eu pergunto para você agora, a arca da aliança seria o item de maior valor, porque era a presença de Deus que estava ali. Ele estava lá no centro, lá no lugar mais seguro dentro ali do templo, da tenda, era a arca da aliança, estava ali. E hoje, o que nós temos que guardar? O que significa para nós a arca da aliança hoje? Quem que pode responder? Jesus é a arca. Jesus. A arca da aliança tinha ouro representando o eterno e tinha madeira representando o carnal. Quem é o eterno e quem é o natural? Jesus. A arca da aliança tinha um pouquinho lá de maná que desceu do céu, estava lá dentro. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. A arca da aliança tinha a vara de Arão que brotou. E nós estamos enxertados em quem agora? Jesus. Vocês estão percebendo? E a pergunta é, como é que você está transportando Jesus? E para onde você está levando Jesus? É o mais importante da tua vida. Como que eu estou? Com retidão, com santidade, com temor, com amor, com fervor, com alegria, preservando a unidade do Espírito? É assim que nós estamos? Literalmente carregando Jesus em nós? Porque agora a arca continua sendo sobre os homens. E agora Jesus, na figura do Espírito Santo,
veio habitar dentro de nós. Agora está no homem. Exatamente. A responsabilidade de levar somos nós. A arca está em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós lembramos aqui do texto da palavra que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Lembramos desse texto? Quando nossas mãos vão tocar naquilo que não agrada a Deus, quando nossos olhos estão postos sobre aquilo que não agrada a Deus, quando nós colocamos o nosso corpo em lugares que não agrada a Deus, aonde estamos levando o nosso Senhor Jesus? A responsabilidade é a mesma. Tenhamos muito cuidado, queridos. Muito cuidado. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário fazer distinção entre aquilo que se faz e o modo como se faz. Eu posso ter Jesus, mas eu talvez não saiba como viver com Jesus. Eu posso ter recebido o Espírito Santo, mas na caminhada dessa vida, talvez não estou deixando Ele me guiar a toda a verdade. Talvez eu estou querendo construir carro, estou querendo dar um jeito, estou querendo fazer do jeito que eu acho melhor. Talvez nossos olhos não entendam ainda que as coisas não estão dando certo, porque eu estou tentando o meu jeito. Mas precisamos voltar para a verdade da palavra. Senhor, como o Senhor quer? Como o Senhor fez? Como o Senhor vai realizar? Da mesma forma que a autoridade e poder de Israel estava ligada com o reconhecimento e conservação da arca, assim também a autoridade e poder do cristão e da igreja está ligada à obediência em guardar toda a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Obedecer à palavra é obedecer ao Senhor. E Ele é fiel para se fazer cumprir toda a sua palavra. Se a minha vida está de acordo com a palavra, fica tranquilo. A palavra dele de salvação é fiel sobre a tua vida. Se a minha vida está de acordo com a palavra, fica tranquilo. A palavra dele de cura, de libertação, de restauração, é fiel sobre a tua vida. Amém, irmãos? Amém, João? Amém, André? Amém? Né? A irmã que está grávida, todos aqui. A minha vida tem que estar alinhada de acordo com a palavra de Deus, para que assim a graça e a abundância de bênção venham sobre mim. Enquanto a arca estava num lugar errado, os deuses ali estavam caindo, e eles não aguentavam mais, põe para fora. Quando foi levado para a casa de um servo do Senhor, até Davi ir buscar, Deus prosperou muito aquela casa. Muitas coisas boas aconteceram. Por quê? A presença de Deus estava ali. Então, quando o Senhor tem liberdade, a presença de Deus que já habita em nós, e tem liberdade para agir em nós, irmãos, essa vida vai de vento em popa. Vocês estão percebendo que eu não estou falando que nós vamos ganhar todo o dinheiro que a gente quer, que nós vamos ter tudo que a gente quer na nossa vida, que nós vamos fazer tudo que a gente quer? Porque a alegria não está nisso. Esses dias atrás, o Isaac, até depois eu pergunto para a Leia, para falar certinho, mas ele fez essa indagação a respeito de alegria. Mais ou menos assim, não me lembro ao certo, mas era associado ao ter alguma coisa. Ô pai, nós somos felizes porque nós temos a casa? Uma coisa assim, foi uma coisa material. Nós estamos alegres porque nós temos a nossa casa? Eu falei, não, filho, porque mesmo que a gente não tiver casa, nós vamos estar alegres porque nós temos Jesus. Eu estou feliz, eu estou saudável, eu estou vivendo a vida que Deus tem para mim, porque eu tenho tudo que eu quero? Não. Mas eu estou porque eu tenho Jesus, a presença de Deus na minha vida pelo Espírito Santo. Então, para fechar aqui, abra comigo em João no capítulo 14. João 14, a partir do verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê
nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! A manifestação do Senhor é resultado do quê? Da nossa vida de acordo com a verdade, que é a palavra. Disse-lhe Judas, não Iscariote, deixando bem claro aqui a palavra, né? Não Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Amém? Presença constante do Senhor Jesus na nossa vida, através da nossa obediência àquilo que nós ouvimos de Deus. É importante ou não, irmãos? Aprendermos a ouvir, mas também fazermos de acordo com a vontade de Deus e não a nossa. Vamos colocar de pé?